Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aí mais uma vez, falando aí com vocês sobre aí exercícios com a fita suspensa, que é o nosso meio aqui de estudo. Hoje vamos falar um pouquinho também sobre a história desse equipamento aqui, da fita suspensa, né? É um equipamento que é muito mais antigo do que a maioria imagina, né? Que, como você pode observar, né? Os primeiros relatos na literatura sobre treinamento com fita suspensa foram registrados aí mais ou menos no século XIX, né? Mais ou menos aí no ano de 1866. Já existe um livro aí escrito nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano chama aí os Boys Atléticos, alguma coisa assim nesse sentido. E lá você já encontra várias figuras, vários tipos de movimentos, com o que se chamava até então de exercício com corda, né? Era um equipamento que ele era basicamente com uma estrutura parecida com esse. Esse aqui é um pêndulo da Físicos, no caso, né? Esse equipamento antigo ele era só apenas as cordas e as manoplas, não tinha essas presilhas de ajustes, não tinha presilhas para regulagem, como você pode observar aqui. O ponto de ancoragem aqui em cima, como você pode observar, também era diferente, era apenas amarrado, né? Então ele é uma técnica, é um equipamento, uma maneira de fazer exercício que é muito mais antiga do que você imagina. Você que pode estar usando o equipamento aí dentro da sua casa com a fita suspensa, né? E aí, numa história um pouco mais recente, aí em meados aí de 1900, 1920, né? Um equipamento também que foi muito utilizado e parecido com esse também, porém um pouco mais antigo, que é aí as famosas argolas, né? Que tem aí também bastante usado aí no esporte olímpico, né? O pessoal que pratica argolas aí, os ginastas, né? Eu acredito que o equipamento antigo com as cordas, a fita suspensa com corda, pode ter dado origem aí às argolas, né? Posteriormente evoluiu para esse aqui, né? E aí numa história um pouco mais recente ainda, já no final da década de 90, né? Soldado da Força Aérea Americana, se não me engano, o Andy Drickett, alguma coisa assim que se fala, norte-americano, criou esse equipamento que eu estou em mãos aqui, né? E aí ele deu o nome de TRX, que aí é até o momento a marca mais conhecida e famosa no mercado, né? E aí é um equipamento muito versátil, pode utilizar em vários níveis de intensidade, vários esportes, do amador ao alto nível. Pode ser feito aí umas centenas de exercícios com esse equipamento. Então é um equipamento aí, resumindo, fantástico, né? E aí com toda essa história, até aí atualmente, pouco tem estudado sobre esse equipamento de forma científica, e poucos manuais têm escrito sobre esse assunto, sobre esse equipamento, né? E daí a ideia que eu tive de escrever um manual de exercício físico com fita suspensa, né? Praticamente, para você ter ideia, no Brasil ainda não conheço outro manual sobre esse assunto que eu estou te falando. Deve encontrar algum livro, alguma coisa também, mas estudos publicados ainda praticamente são muito poucos, né? Então é isso, um grande abraço a todos aí, até mais pessoal.